Continuação da leitura do livro Defraudação Emocional, segundo os princípios bíblicos. Como casar com a pessoa certa e evitar um casamento encalhado, da pastora Sara Shiva. Capítulo 10. Como se inicia um namoro em santidade? O que é um namoro em santidade? É uma maneira bíblica de se relacionar sentimentalmente com alguém, diferente da maneira do mundo, de uma forma respeitadora, que preserva emocionalmente e fisicamente as pessoas, e que busca ouvir a voz, a opinião de Deus. Isso é o que chamaremos aqui de namoro santo ou namoro em santidade. Algumas igrejas costumam chamar o namoro em santidade de corte, que vem de cortejo, do ato de cortejar alguém, ou de compromisso. Também existem outros nomes, como amizade especial, romance real, etc. Independente da nomenclatura utilizada, o importante é identificar que dentro da igreja existe uma forma diferente de se relacionar sentimentalmente. Uma forma que busca resgatar os princípios do reino de Deus e que leva as pessoas a viverem casamentos abençoados, para construírem famílias saudáveis, tanto emocionalmente como espiritualmente. Como se inicia um namoro em santidade? Inicia-se com uma aliança de oração entre duas pessoas, um homem e uma mulher, que buscam a confirmação de Deus sobre o futuro daquele relacionamento. Se é para continuar e chegar ao casamento ou se é para terminar e ficar só na amizade. A oração é o início de tudo, porque ela é a busca pela opinião e pela direção de Deus em nosso relacionamento. Porém, é importante lembrar que a oração não impede que a nossa alma ou a nossa carne ajam contra nós em um relacionamento, tentando fazer sua própria vontade e assim nos enganar no processo de escolha da pessoa certa, dificultando o nosso discernimento da voz de Deus. Como sabemos, a carne é formada pela nossa alma, que é a nossa mente, somada ao nosso corpo físico. Ela milita contra o espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Ou seja, a carne é cheia de vontades, e as vontades da carne militam contra as vontades do espírito dentro de nós. Mesmo que sejamos convertidos, essa luta faz parte da vida de qualquer cristão. Por isso temos de vigiar e não podemos confiar em nossas vontades durante um relacionamento, mesmo sendo um namoro santo. Por quê? Porque enganoso é o nosso coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Coração na Bíblia geralmente significa alma, que é igual a mente, que é igual ao local onde ficam as nossas vontades. O querer, os desejos, pensamentos, decisões, memória, raciocínio, etc. Ou seja, as nossas vontades, o nosso querer, os nossos desejos, pensamentos, etc. são enganosas. Elas podem nos enganar no processo da escolha da pessoa certa e não podemos errar nessa escolha para o casamento. Então, como não cair na armadilha da carne e do coração enganoso? A saída que a Bíblia nos ensina é mortificar a carne. Porque se viverdes segundo a carne, segundo a vontade dela, morrereis. Mas se viverdes pelo Espírito, e assim mortificardes as obras do corpo, então vivereis. Romanos capítulo 8, versículo 13. Mortificai, pois, os vossos membros. Mate a vontade que seu eu
Mate a vontade que seu corpo possui de praticar as seguintes coisas, que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Até o nosso Senhor Jesus mortificou a própria vontade para morrer por nós. Então precisamos entender a importância disso, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Como podemos mortificar a carne, destruindo a força que ela exerce sobre as nossas vontades? Como podemos mortificar a carne? Destruindo a força que ela exerce sobre as nossas vontades. A arma bíblica é o jejum. Foi o próprio Senhor Jesus que falou que existem áreas onde, para haver libertação, não bastará orarmos, teremos de jejuar. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mateus 17, 21. O jejum é importantíssimo quando precisamos de direção do Espírito Santo. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos capítulo 13, versículos 1 a 4. Até o nosso Senhor Jesus jejuou para cumprir seu chamado. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mateus 4, 1 a 2. Em um relacionamento de namoro santo, o jejum é muito importante para que a nossa carne se cale e então possamos ouvir a voz do Espírito. Eu acredito que nos dias de hoje, devido a toda a mudança cultural dos tempos modernos, o jejum principal necessário em um relacionamento é o jejum do contato físico, e principalmente o jejum do beijo na boca. Todo namoro santo precisa de um período desse jejum para conseguir discernir a voz de Deus da voz da carne. Porque o namoro em santidade é a melhor maneira de se iniciar um relacionamento sentimental. Porque é uma forma segura de se relacionar sem defraudação e de garantir um casamento para a vida toda. Mas será que um casamento para a vida toda é uma fantasia infantil? Certamente não. Ainda existem muitas pessoas que vivem casamentos realmente felizes e duradouros. Mas qual será o segredo dessas pessoas? Todos os casamentos duradouros e felizes que conheci tinham algo em comum. Antes de começarem a namorar, o casal era ou foi se tornando muito amigo um do outro. Isso fez com que houvesse uma cumplicidade entre eles, baseada em algo que vai além do corpo físico, uma cumplicidade de alma e uma cumplicidade espiritual. Eu creio que somente um casamento firmado no espírito, com E maiúsculo, pode resistir ao desgaste diário e se renovar naturalmente. Porém, há uma verdade que tenho visto em muitos lugares e que muitos irmãos me questionam o motivo. Por que muitas pessoas que não são crentes vivem bons casamentos?
Porque, mesmo sem conhecer a Cristo, mesmo sem nunca terem namorado em santidade antes de casar, existem pessoas que são muito felizes em seus casamentos. A resposta é simples, porque existem pessoas que, mesmo não sendo crentes, aprenderam a usar a inteligência, alma, intelecto, mente racional para seus relacionamentos. Essas pessoas aprenderam que precisavam encontrar no outro algo fundamental para um excelente casamento e convívio: afinidades de alma. As afinidades de alma podem ser definidas como compatibilidades que existem entre as pessoas, amizade, cumplicidade, companheirismo, concordâncias, coisas em comum, mas principalmente esses dois detalhes. Primeiro, as qualidades que nos fazem admirar a outra pessoa. Segundo, os defeitos que nos são suportáveis para o convívio. Existem duas coisas. Essas duas coisas são as mais importantes de todas. São as principais que devemos buscar encontrar em alguém com quem queremos iniciar um namoro em santidade e chegar a um casamento, pois delas depende praticamente tudo dentro de um casamento feliz. O motivo pelo qual existem casais não crentes que vivem casamentos felizes é esse. São pessoas que descobriram esse segredo, a importância das afinidades de alma, da amizade. E uma coisa que muitos crentes não sabem ou ignoram é que esse segredo independe do lado espiritual das pessoas envolvidas. Ou seja, ser feliz no casamento independe de conversão a Cristo ou de nascer de novo. João capítulo 3:3. E por quê? Porque os sentimentos e as emoções residem em nossa alma, na nossa mente, e não em nosso espírito. O novo nascimento ocorre instantaneamente em nosso espírito, mas a transformação na alma e no corpo são processuais, são diárias. A capacidade de uma pessoa em se relacionar sentimentalmente com as outras não é uma característica do espírito da pessoa. É uma característica da alma da pessoa. Mente, intelecto, emoções. É aí que muitos crentes se perdem, porque querem espiritualizar uma parte que não é espiritual. Uma parte que depende da formação da mente, da saúde das emoções. Muitos crentes ignoram que para escolher o cônjuge, Deus quer que também usemos a alma, onde fica a nossa inteligência. Pois ela, a nossa inteligência, é a nossa parte no processo da escolha. Sabemos que uma pessoa não crente, que teve um lar equilibrado e feliz, que teve uma infância e adolescência equilibrada, consequentemente terá uma alma mais saudável do que alguém crente que nasceu e cresceu em um lar desajustado. Sabemos que existem muitas pessoas não crentes que são equilibradas, que têm valores morais e éticos de vida saudáveis. Em contraste, também sabemos que existem famílias que proferem a fé cristã, mas que não possuem bom testemunho de vida pessoal e familiar. Infelizmente, é uma dura realidade. Os presídios estão cheios de Ezequiéis, Isaías, Elias, Isaques, Samuéis, Ezequias, Calebes, etc. Revelando a influência da Bíblia na escolha dos nomes de crianças, que nesse caso cresceram e se tornaram homens ligados à criminalidade. Sem dúvida, essa não era a vontade de Deus para cada um deles, mas aconteceu. E por quê? Porque Deus não anula o nosso poder de escolha nessa vida. E a carne continua existindo mesmo quando nascemos de novo. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Continua militando contra o nosso espírito humano, renascido e cheio do Espírito Santo. A alma, junto ao corpo, forma a carne. E isso prova que a alma nada tem a ver com o espírito,
Veja o texto de Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, a palavra revelada, a Bíblia, é apta para nos mostrar o que procede da alma e o que procede do espírito. Lembrando que a palavra coração na Bíblia significa alma. Ou seja, o espírito e a alma são coisas diferentes, são partes diferentes dentro de nós, com funções diferentes em nós. Somos feitos de espírito, espírito humano, alma, mente e corpo físico. O novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo ocorrem em nosso espírito humano e não diretamente em nossa alma ou corpo físico. Nossa alma e corpo físico serão ministrados pelo Espírito na medida em que nos abrirmos para Ele. Quando o Espírito de Deus nos toca, Ele age em nosso espírito humano. E, na medida em que abrimos o nosso coração, alma, onde fica a nossa memória, nossos pensamentos, nossas vontades e o nosso poder de decisão, é que o Espírito Santo começa a operar tanto na alma como no corpo físico. É por isso que existem crentes que são muito espirituais, mas ao mesmo tempo possuem muitas feridas na alma, porque são crentes que nunca abriram sua alma para que Deus tratasse certas áreas. O Senhor Jesus disse o seguinte em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Isso mostra que Deus não arromba a porta da nossa alma, a porta das nossas vontades. Deus é coerente, fiel, digno, justo. Ele entra onde nós o convidamos para entrar. Porém, muitos crentes nunca o convidaram para entrar em certas áreas de suas vidas, certos lugares escondidos, certos traumas do passado, certas feridas na alma que ainda estão abertas e que, por causa delas, a pessoa não consegue romper em sua vida sentimental ou não consegue sequer iniciar um relacionamento saudável. Por falta de cura da alma, muitos crentes possuem problemas no caráter. Nunca tiveram o caráter transformado, tratado, moldado e mudado. E essa certamente não é a vontade de Deus. Mas a pessoa está assim porque as portas da alma e de certos lugares emocionais nunca foram abertas ao Senhor. O Senhor quer transformar, mas muitos não querem deixá-lo entrar. Temos de encarar essa realidade. A fé não depende do bom caráter, e o bom caráter não depende da fé. Queremos unir os dois sempre, mas, infelizmente, nem sempre encontramos esses dois juntos em uma pessoa. É uma dura verdade. Por causa disso, cuidado na hora de iniciar um namoro em santidade deve ser grande. A escolha da pessoa certa é muito importante. Durante a amizade e o namoro, é preciso observar se a pessoa possui uma alma saudável, curada, se tem uma boa estrutura emocional e se tem capacidade de desenvolver intimidade emocional, abrindo-se verdadeiramente para um relacionamento à luz do Senhor, sem segredos. Isso é fundamental para o início de um relacionamento, e a descoberta disso ocorrerá durante o tempo do namoro em santidade, sem contato físico. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Para que o seu namoro em santidade seja uma bênção, a primeira coisa que você precisará saber é esperar em Deus. O que é esperar em Deus? Esperar pela chegada da pessoa certa
Significa não sair por aí caçando alguém para namorar, mas sim esperar a pessoa certa aparecer. Esperar Deus promover o bom encontro entre o casal. Gênesis capítulo 24, versículo 12. Esperar o momento certo para ter intimidade sexual significa sexo somente após o casamento. Esperar a duração, o tempo do namoro em santidade para conhecer bem a pessoa, o caráter, os defeitos, significa dar tempo ao conhecimento mútuo antes de fazer o grande juramento no altar de Deus. Casamento é igual a juramento no altar de Deus. As 3 formas de esperar, entre aspas, podem ser resumidas em não ter pressa, não ter medo, não ter desespero para começar a namorar e para tomar a grande decisão que é o casamento. Esperar é confiar totalmente em Deus e em sua vontade. Por que esperar é importante? Porque é uma prova inquestionável da nossa fidelidade e obediência a Deus. Ou seja, é uma prova da nossa genuína conversão, uma prova de amor ao Senhor, uma prova de que reconhecemos que pertencemos a Ele e não a nós mesmos. Romanos capítulo 6, versículos 19 e 20. Muitas pessoas cristãs acham difícil esperar pela pessoa certa e esperar em santidade. Muitos, quando acreditam que encontraram a pessoa certa ou foram encontrados, agem movidos pela pressa, pela ansiedade, pelo desespero de casar rápido, porque acham difícil esperar por um tempo maior de conhecimento do namoro em santidade. Com medo de pecar durante o namoro, muitos acabam casando rápido, sem se conhecerem direito, pensando que a rapidez será a solução para não pecarem. Mas, na verdade, muito mais difícil que esperar em santidade é ter de sofrer as consequências de uma escolha apressada. O namoro em santidade precisa ser uma forma de as pessoas se conhecerem de maneira inteligente e saudável. Elas precisam evitar o erro, evitar a escolha errada, evitar um futuro casamento infeliz ou um futuro divórcio. O namoro em santidade não empurra as pessoas para casarem rápido, em pouco tempo ou com pressa. Pelo contrário, o namoro santo é um bom tempo que o casal dá ao Senhor e a si mesmo para que a verdade daquele relacionamento apareça. Casar rápido é um grande risco, um risco de se casar mal, casar errado, com a pessoa errada e ou de forma errada, sem maturidade, sem os devidos ajustes. Mas há exceções? Em algum caso, o casar rápido pode dar certo? Pode, mas são exceções, não regra. Não se pode esconder o perigo disso. É uma roleta russa, um sorteio, um risco muito grande. A pessoa que toma a decisão de se casar com pressa precisa estar disposta a correr esse risco diante de Deus. O risco de se casar mal, casar errado com a pessoa errada, que não combina e que lhe é insuportável. Ou seja, a pessoa que quer casar rápido precisa estar disposta a ter surpresas depois de casada. E saber que se o juramento foi feito diante de Deus, mesmo depois de descobrir que se casou errado, precisará decidir permanecer casado, até que um dos dois fique viúvo, pois Deus odeia o divórcio. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Estamos falando de pessoas que, conhecendo a palavra de Deus e recebendo conselhos para não casarem rápido, decidem se casar. E depois, quando vem a consequência do seu erro, querem devolver o cônjuge sem nenhuma justificativa. Observe que não estou falando de pessoas que foram enganadas, trapaceadas ou que erraram na escolha antes de conhecer a Cristo, no tempo em que eram ignorantes. Estou falando de pessoas conhecedoras da verdade que são alertadas, mas ignoram o conselho e depois agem de forma desleal diante de Deus e do cônjuge. Os casamentos relâmpagos, que acontecem rápido e sem um bom período de conhecimento mútuo, dificilmente dão certo. As exceções acontecem quando? Quando um homem e uma mulher são grandes amigos e após anos de amizade, eles se apaixonam.
Aí é fácil dar certo, porque o casal já se conhecia bem antes de namorar, já conhecia os defeitos um do outro o suficiente para saber qual escolha estava fazendo. Nesse caso, o namoro em santidade não precisa durar muitos anos, porque o casal já tem tanta intimidade na alma, já se conhece tão bem, já sabe dos defeitos um do outro e já possui tantas afinidades que está adaptado ao convívio um com o outro. Então fica nítido que o que está faltando para completar aquele relacionamento é somente a intimidade sexual do casamento. Essa é a exceção. Os casos de grandes amigos que se dão super bem, que são companheiros e que de repente se apaixonam. Porém, isso é a exceção. Não se pode casar rápido com alguém que você não conhece o caráter e os defeitos. É uma negligência diante de Deus, um ato de irresponsabilidade. Tanto o caráter como os defeitos só aparecem com o tempo. O tempo de amizade revela tudo. Dê tempo para a amizade, para que você veja quem essa pessoa realmente é e então possa fazer a escolha certa. A pressa é inimiga da escolha certa. A amizade, o tempo, o conhecimento mútuo são amigos da escolha certa. O tempo revela tudo, porém tudo tem de ser revelado antes de casar. Descobrir o caráter depois de casar não adianta mais nada. Quem casa rápido precisa ser avisado antes, precisa estar disposto a pagar o preço do erro derivado da pressa. Quando alguém, crente, conhecedor da verdade, me diz que está namorando em santidade, mas vai se casar rápido, eu aviso, eu oriento e digo: o namoro em santidade não funciona com a pressa, nem com a ansiedade. A frase que sempre digo é: se não der certo, você sabe que vai ter de suportar essa pessoa, não é? Afinal, o casamento é um juramento no altar de Deus. Um juramento a Deus não tem devolução. Se você jurou, precisará cumprir seu juramento até o fim. Porém, alguns crentes têm agido como humanistas, satanistas, independentes de Deus, ignorando o texto de Malaquias 2,16, comentários entre parênteses. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, divórcio, ato de rejeitar o cônjuge, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Observe o final. E não sejais desleais. A deslealdade é sinônimo de infidelidade, de quebra de juramento. Uma pessoa leal é fiel e cumpre seus juramentos e promessas. Por isso, todo cristão precisa ter extremo temor em escolher a pessoa com quem irá fazer esse juramento a Deus, o casamento. Eu parei na página 72, no capítulo 10, e vou continuar no próximo vídeo, o capítulo 10, na partir da página 73.